estamos aqui agora no CT para estrear essa nova ferramenta. A nossa disciplina, Clebão, chama-se jornalismo especializado. Olha que legal. E aí, justamente no mês de agosto, você resolve, mais uma vez, dar uma aula para nós sobre recuar para pular para frente, né? Exatamente, essa é a ideia. Eu queria que você falasse um pouquinho, embora a gente já tenha lido o teu texto aqui, eu queria que você falasse para nós, e depois eu vou deixar a palavra aberta para os meninos te indagarem o que eles têm dúvida. Como é que foi essa coisa da experiência de um portal de notícias e por que agora você percebeu que é preciso retomar algumas coisas? Bom, primeiro um grande prazer, Paulo Albuquerque é um amigo antigo, mora no coração, e esse sistema que nós estamos falando aqui, o Appear, é um sistema que eu uso para fazer a entrevista à distância, né? É um sistema bastante interessante. Inclusive, eu estou gravando aqui essa conversa nossa. Depois eu quero aproveitar também no YouTube esse material que nós estamos trabalhando, até porque nós estamos nessa proposta agora de consolidar isso, né? Essa imagem desse, digamos assim, esse recuo, como o Paulinho diz, para poder avançar, que é uma volta, na verdade, às origens minhas, né? Porque o que acontece? Eu comecei no jornalismo em 1992 e desde 1992 eu trabalho com jornalismo político. Eu já comecei pelo jornalismo político e sempre militei pelo jornalismo político. Isso no Paraná, eu passei por Maringá, onde eu comecei em 1992, Jornal do Povo, em Campo Mourão, na Tribuna do Interior, também no Paraná. Depois fui para Presidente Prudente, no jornal O Imparcial, também trabalhando no jornalismo político. Depois vim para o Jornal do Tocantins, também no jornalismo político, e depois abri meu blog também com o jornalismo político. Então, assim, a essência da minha formação é o jornalismo político. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma grande deficiência que eu nunca cobri, por exemplo, esporte, nunca cobri polícia. Mesmo no portal CT, eu sempre tive pessoas que cobriam a polícia. Não é a minha especialidade, inclusive é uma especialidade que eu não gosto. E digo o seguinte, que o setor que mais dá audiência é o policial, né? Em termos de jornalismo especializado. Agora, não é o meu forte, não é minha área, né? Eu brinco com os repórteres, eu digo que o bandido que eu gosto de lidar é outro, né? Então não dá certo esse negócio do jornalismo policial, então eu fico com o político. E o que aconteceu? Para explicar para vocês, quando eu fiz o jornal, o blog, né, eu fazia Antena Ligada. Eu estava assinando Antena Ligada, o Tião Pinheiro me chamou para assinar Antena Ligada, mas eu já avisei. Falei, Tião, eu quero abrir um blog. Eu já tinha feito, na época, uma experiência de um blog de política, mas bem amador, né? Na época, o blog era um diário de adolescente, né? Então o Noblar começou a fazer o jornalismo político, né? E mais um ou dois jornalistas aí que faziam no Brasil. E eu comecei também, chamava Tempo Real e tal, alguma coisa assim. E aí eu falei pro Tião, Tião, eu quero fazer um blog de política. Ele falou, não, deixa de lado, vamos fazer. Eu falei, não, tudo bem, eu vou fazer Antena Ligada, mas você sabe, eu quero fazer meu blog de política. E aí, em 2004, se eu não me engano, eu assumi a Antena Ligada, fiquei no final, depois da eleição de 2004, eleição municipal, eu fui para fazer meu blog. E aí, em março, eu lancei meu blog e aí o que aconteceu? O blog foi um sucesso. Na época, eu sempre brinco que eu sou um dos beneficiados pelo governo mais perto de você, porque eu viajava o estado inteirinho com o governo do estado e fazendo bastidores do governo mais perto de você, da política do estado. E foi um momento bom, porque foi uma coisa assim tão certeira, porque o estado vivia um momento
de muita ansiedade, porque nós tínhamos naquele momento o rompimento da União Tocantins, estou falando de 2005, e havia assim uma necessidade de informação que vinha de bastidores, porque todo mundo tinha medo, né? Você tinha uma hegemonia da União do Tocantins naquele momento, e aí havia um medo. E aí eu comecei o blog de bastidores, e aí fui acompanhar o governo mais perto de você, a Assembleia e tal, e fez um sucesso, rapidinho pegou. Só que pegou um ponto, o que acontecia? Naquela época nós não tínhamos jornalismo em tempo real na internet. O que nós tínhamos eram os sites estáticos, né? Que era o site do Jornal Tocantins, do Girassol, do Primeira Página, que eram sites atualizados conforme atualizava o jornal. Então o Jornal Tocantins atualizava uma vez por dia o site e os outros uma vez por semana. E a inovação do blog Kleber Toledo na época foi fazer em tempo real. Então eu estava o tempo todo atualizando, jogando matéria. E aí começou a dar muita audiência, rapaz, era uma coisa assim extremamente geométrica o crescimento da audiência, dobrava de um mês para o outro, assim. E aí aquilo chamou a atenção até das assessorias de imprensa e houve uma procura muito grande pelo blog na época. E aí o que aconteceu? Eu acabei me rendendo também ao noticioso normal, né? E daí acabou virando um site, depois tentei o portal, tentei colocar TV, rádio e tal, e foi um retumbante fracasso. Fiz uma dívida de 150 mil reais na época e uma loucura, né? Que eu acabei de pagar, inclusive, por volta de 2017, por aí, que eu terminei de pagar uma dívida de 2008, para vocês terem uma ideia. E aí, é uma coisa que eu me arrependo, porque, só que assim, a gente tem que entrar no momento histórico e entender que eu vi uma oportunidade, tentei, como eu não tinha, como todo jornalista, habilidade administrativa, eu acabei não medindo direito os custos das coisas e, enfim, meti as mãos pelas pernas e complicou. E aí o que aconteceu? Começou a pipocar sites, né, de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito, e neguinho copiando e colando release e tal, e a gente preocupando em fazer um material próprio. Lógico que a gente trabalha com release, né? Mas a gente prioriza uma contextualização, uma historização daquele material que nós estamos recebendo, enfim, buscar qual é o verdadeiro gancho daquele material, porque eu sempre digo para os repórteres que o release é uma peça publicitária, nós temos que fazer uma leitura jornalística dela, né? E ver o que é realmente importante, enfim. E aí começou a surgir sites de tudo quanto é lado. E sinceramente, nunca tive prazer em fazer site. O meu negócio é política e bastidor, principalmente bastidor da política. Assim, o meu foco de profissional, o meu foco de curiosidade, sempre é o que está por trás da notícia. A notícia não me interessa. Alguma coisa gera notícia. E isso, para mim, sempre foi o que me incomodou, e profissionalmente, inclusive. E é o que eu gosto de fazer. No Jornal Tocantins eu assinei coluna política desde o início da minha carreira, praticamente. Eu tive coluna política no Paraná, eu tive em São Paulo e tive no Tocantins. Então, assim, eu gosto muito do bastidor. É a minha área de especialidade e eu gosto de fazer. E aí o que acontece? Então havia uma demanda por notícia na época, eu cedia essa demanda, porque não havia outro canal, só havia o CT, e nós entramos. E aí começou a pipocar site de tudo quanto é lado, e eu acho que nivelou muito por baixo. E por isso, e a gente vem estudando esse fenômeno já há uns 5 anos, pensando muito, com muito medo, um medo extremo, porque nós já temos um posicionamento no mercado. Só que chegou um ponto que eu concluí o seguinte, olha, para a gente continuar existindo e fazendo diferença, nós temos que nos reposicionar no mercado, né? Porque nós temos que sempre ter isso em mente. O jornalista tem essa dificuldade de saber que, antes de tudo, o jornalismo ele pertence a um mercado, ele compõe um mercado. Nós temos um mercado e nós atendemos esse mercado. Isso aí não adianta vir com filosofias, ideologias para boi dormir. Nós temos que pisar na realidade. Nós temos um mercado e nós atendemos uma demanda de mercado. E como estava todo mundo trabalhando de igual para igual, copiando e colando release, eu falei, cara, nós temos que diferenciar. Num primeiro momento, a gente procurou se diferenciar com uma produção exclusiva e contextualização de release, historização de release. A gente não ficar simplesmente copiando e colando, porque é uma coisa impressionante. O pessoal, por exemplo,
chega ao ponto de copiar e colar título que tem erro de grafia que vem da assessoria, por exemplo. Você chega a esse ponto. E aí chegou o ponto que eu falei assim, olha, quer saber de alguma coisa? Eu estou muito satisfeito, eu pesquiso muito, eu leio muito, eu busco melhorar, tenho minhas limitações, lógico que eu tenho muito, pessoal, profissional, financeira, etc. Agora, eu quero fazer uma coisa boa, não quero fazer qualquer coisa. E aí, conversando muito com a equipe, já faz mais de um ano que eu tenho tido essa discussão da gente voltar às origens. Aqui, o que é a origem? Nós nascemos como um blog de bastidores de política e voltar a ser um blog de bastidores de política. E nós decidimos agora, sabe? Com muito medo, foi muito difícil. Eu ouvi muita gente, ouvi muitos jornalistas, muitos colegas, muitos publicitários, enfim, pensei muito. E hoje eu estou aliviado. Eu acho que nós tomamos a decisão certa, foi muito bem recebido. A audiência deu uma ligeira ascensão, não deu para medir direito, porque foi em julho. Eu acredito que daqui para frente nós vamos ter uma dimensão real do crescimento de audiência, mas independente, nós não estamos preocupados em ter uma audiência fora do comum, até porque isso é uma coisa hoje muito fora da realidade do mercado de internet. O que nós queremos é ter um público qualificado. O que nós queremos, como eu disse numa palestra que eu fiz aí quando fui receber o título de cidadão de Gurupi, que nós queremos influenciar o debate público. E eu acho que a coluna do CT, que é o novo nome, consegue atingir esse objetivo. Nós pautamos, de certa forma, a imprensa, a própria imprensa, nós pautamos, de certa forma, o debate público, pelo menos no campo político, que é a nossa especialidade. E assim, eu tô aliviado porque a decisão foi correta e estou muito feliz porque eu estou fazendo uma coisa que eu gosto muito, sabe? Assim, que me dá muito prazer, que eu não tenho hora. Hoje, por exemplo, teve essa briga entre a Câmara e o Paço aqui em Palmas. E eu estava num evento agora com a minha mulher, da Liga da Feminina de Combate ao Câncer, e toda hora recebendo ligação e recebendo zap de fontes falando. Eu adoro isso. Isso é a coisa que eu gosto de fazer. Então, assim, eu estou muito satisfeito. Voltei a fazer o que eu gosto de fazer, que é bastidor de política, é a minha especialidade. E eu acho que a tendência da internet é a especialização. Eu acho que essa generalização ela tem um limite, sabe? De você ver tudo. Não, as pessoas vão ser seletivas cada vez mais. Eu gosto de esporte. De onde eu vou? Vou no Alô Esporte do Reinaldinho. Eu gosto de política, então eu vou no CT, eu gosto de não sei o quê. Então, enfim, eu acho que a tendência, até porque nós temos um volume de informação tão grande hoje circulando, que as pessoas vão se tornar mais seletivas. E elas vão ver onde eu quero saber de política. Bom, eu tenho a coluna do CT. Onde eu quero saber de esporte? Tem a coluna do Reinaldinho. Então, assim, eu acho que é uma tendência natural. E a gente se diferencia no mercado. Quer dizer, hoje no mercado nós não somos mais um site, nós somos uma coluna de política. Só isso já é um diferencial imenso. Então, sim, eu acho que nós acertamos. Clebão, eu estava falando para eles justamente sobre esse horizonte que eu estou vendo também como professor, especialmente como professor, né? Embora eu não esteja atuando mais na produção de conteúdo diário, eu trabalho com rádio, e mostrando para eles, ou pelo menos tentando ajudá-los a ver, que especialização é necessariamente algo com o qual eles vão ter que se deparar daqui para frente, porque essa turma aqui já estão quase formando, na verdade. Né? Então, eu estou tentando já tirar dessa galera aqui qual a área que cada um deles tem mais afinidade, pessoal mesmo, porque acho que isso é importante, você escolheu fazer sobre política e certamente você tem gosto por isso. Né? Então, a pessoa tem que ter essa identidade. Agora, eu ia te perguntar o seguinte, depois eu vou abrir para os meninos te perguntarem, se você permitir. Claro. Você trabalha sozinho, essa volta a coluna, a especialização diminuiu a tua equipe, você mantém as pessoas, como é que funciona? É um processo que nós começamos o ano passado. Nós começamos a reduzir a equipe, realmente. Assim, eu tenho uma filosofia como empresário de comunicação que nós precisamos, depois de levar muita porrada na cara, de errar demais, de fazer muita bobagem, que nós temos que dimensionar a nossa estrutura ao mercado.
Não adianta querer comportar o mercado a nossa empresa. Não, nossa empresa tem que se comportar ao mercado. E aí a gente vem reduzindo a estrutura desde o ano passado, meados do ano passado, depois da eleição reduzi mais. Hoje, na verdade, sou eu e um repórter que começou comigo como estagiário, eu treinei, preparei, e é um excelente profissional hoje, um profissional extremamente gabaritado para atuar comigo, e eu tenho um estagiário. Então, assim, o estagiário cuida das matérias frias, que nós temos uma coluna chamada Pelo Tocantins, em que a gente faz um resumo das notícias gerais, né, eventos gerais e tal, e ali vai. E agora, a bagaceira que a gente diz aqui, né? A gente fala bagaceira do boteco. A bagaceira do boteco é o bastidor da política, é a política, e aí sou eu e o Luiz Felipe, né? Que cuidamos, que trabalhamos. Então, a empresa. Eu cheguei a ter, por exemplo, no auge do meu delírio, eu cheguei a ter 20 profissionais trabalhando comigo. Mais ou menos uns 10, 12 jornalistas. Então, assim, foi uma estrutura surreal que só me deu despesa. E hoje eu tenho 2 jornalistas, eu e mais um, né? E tenho um estagiário que me ajuda aqui a pentear os releases. Então, nós dimensionamos essa estrutura, reduzimos essa estrutura, que é o suficiente. Assim, na verdade é o seguinte, o necessário eu queria, o meu sonho mesmo pessoal, e eu ainda um dia, Deus há de prover, né, que eu consiga ter um correspondente em Gurupi, ter um correspondente em Araguaína. Esse é meu sonho. E aí, um dia, se Deus quiser, nós vamos poder chegar a esse ponto. Mas, enquanto isso, nós trabalhamos com a estrutura que nós temos aqui. Então, nós não conseguimos abraçar o mundo. Então, nós abraçamos aquilo que nós conseguimos. Então, a gente trabalha com aquilo que é mais importante no dia, que é essencial no dia, buscando, principalmente, um olhar diferenciado. Nós não temos o olhar factual, a nossa preocupação não é factual, aconteceu. Não é essa a preocupação. Nossa preocupação é por que aconteceu. Então, por exemplo, a demissão do secretário de infraestrutura, o Renato Assunção, por exemplo. Beleza, é um diário oficial, todo mundo sabe. Eu quero saber por que isso aconteceu. Né? Então, é um outro olhar que a gente tem. Mas essa estrutura, realmente, nós reduzimos a estrutura para atender esse novo projeto e facilita, porque esse novo projeto permite que eu trabalhe com a estrutura menor. Faz tempo que você também trabalha na sua casa, né? Sim, nós trabalhamos no home office, né? Então, desde 2013, agosto de 2013, ou seja, faz 6 anos exatamente que nós trabalhamos no home office. Então, eu trabalho em casa, meu repórter na casa dele, meu gerente na casa dele, meu comercial na casa dele, né? E minha mulher na minha casa, porque minha mulher cuida do meu dinheiro, porque eu não sei lidar com dinheiro, então o dinheiro é minha mulher. Então, é essa a estrutura que nós temos hoje. E assim, porque nós reduzimos com essa estrutura, com essa home office, em torno de 35% a 40% do nosso custo. Eu fiquei pensando na época que foi uma outra medida muito ousada, porque ninguém fazia e eu tinha muito medo. Mas eu fiquei pensando o seguinte, bom, eu não tenho vitrine, não vendo linguiça, não vendo salsicha, não vendo pão. Então eu não preciso ter, assim, os meus clientes não vêm até mim, geralmente 99% dos casos nós vamos até o cliente. E se for o caso de receber fontes, como eu recebo, eu tenho um apartamento aqui, eu recebo as fontes. Eu proíbo os repórteres de receber gente em casa, eles são proibidos, decreto-lei do CT, não pode receber, até por questão de segurança, incômodo da família, então eu prefiro que não receba, é proibido. Então quando tem que ir até uma fonte, o repórter vai até a fonte. Agora, se for meu caso, que eu tenho muita coisa, é difícil sair. Eu sou muito caseiro, eu sou um ermitão. Eu saio muito pouco. E aí eu prefiro receber o pessoal. Então o pessoal vem até meu apartamento, eu converso. Mas a gente trabalha com home office então há 6 anos, assim, e foi um sucesso. Eu tinha medo, era uma coisa que eu tinha muito medo. Inclusive, quando eu fiz, falaram que saiu um boato, que eu estava quebrando, que eu ia fechar, etc e tal. Mas já era esperado. Mas rapidinho superamos. E graças a Deus foi um sucesso. E já tem outros veículos, inclusive, que estão começando a fazer isso também. Aproveitando, esse assunto do home office, dá para me ouvir? Está ouvindo bem? Sim, estou escutando. Estou escutando. Eu queria saber, porque eu tenho muita vontade de trabalhar em casa e uma das áreas que eu estou assim, entendendo que é o jornalismo digital, marketing digital,
identificar essa parte digital, dá super para fazer dentro de casa. Só que assim, eu vejo que vai me faltar disciplina. E aí eu queria saber se você teve muita dificuldade de se adaptar ao trabalho dentro de casa, se você teve que adaptar a sua casa para o seu trabalho. Quero saber essa parte assim, da disciplina, se você teve dificuldade. Por exemplo, eu sei que se eu ficar em casa, hoje, eu falando em Yasmin, hoje eu vou correr o risco de dormir a tarde toda, ou de querer ficar assistindo televisão. E aí eu acho que tem que ter um foco, tem que ter uma disciplina. E eu queria saber se você teve essa dificuldade, como foi para você adaptar a rotina do trabalho dentro de casa. Olha, eu sou muito disciplinado. Muito disciplinado. Eu acordo exatamente 15 para as 8, 7h30, eu estou de pé. Às vezes eu sou bem anormal. Então, assim, às vezes quando dá um bom dia, que eu tenho que escrever um bom dia, ter qualquer ideia, eu brinco aqui com meus fantasmas, não deixo dormir. Então, assim, fico me assombrando a noite inteira. Eu acabo acordando 2 horas da manhã para escrever um bom dia, às vezes. E aí, mas geralmente, 99% dos casos, eu acordo 7h30, 15 para 7, trabalho até meio-dia, aí meio-dia e meio, eu paro, almoço, se a pauleira tá grande, eu almoço em 15 minutos, já volto pro computador, se tá tranquilo, eu dou faço minha cesta aí, dou uma cochilada até 1h40, 1h45, aí eu levanto, venho para cá e trabalho até às 6h30, 7 horas e vou correr, que eu gosto hoje é fazer minha corridinha. E eu sou muito disciplinado nisso. E às vezes eu volto da corrida e tem matéria, eu tomo um banho, volto aqui, trabalho até às vezes 9, 10, 11 horas da noite. Eu sou muito disciplinado nisso, sabe? Eu não tenho dificuldade, nunca tive, até assim. Cara, eu sou muito focado na profissão. Ela me desperta muita curiosidade, eu tenho muita curiosidade. E, na verdade, às vezes eu falo que não sou eu, não. São os fantasmas que ficam em torno de mim, que ficam me cochichando e não me dão paz enquanto eu não corro atrás das coisas. Então, assim, eu sou muito disciplinado, sabe? Agora, eu tive realmente funcionários que tiveram dificuldade. Foram 2 casos interessantes. Um caso foi de uma repórter muito boa que eu tinha, mas que ela é uma pessoa muito sociável. Então, ela não gostava de ficar sozinha. Ela queria ter companhia no entorno dela. Então ela pediu demissão por causa disso. Ela falou, Kleber, eu adoro trabalhar com você, mas eu preciso ter gente, conversar, dar risada, etc. E tal. Ela acabou pedindo. E eu tive uma outra que pediu, que é excelente profissional, que pediu demissão ano passado porque estava engordando, que estava comendo demais em casa e aí acabou pedindo demissão, foi fazer outra coisa porque estava engordando demais. E realmente, o problema que eu tinha antes de voltar com as minhas corridas era comer. Daí muitas vezes, quando você nem percebe, você já está com a maçã, está com pão, está com a coisa na boca comendo. Esse é um problema que eu tinha. Agora não, que eu estou extremamente xiita no meu regime, né? Mas, agora, em termos de disciplina, vai muito de você. Eu sou muito disciplinado e disciplina a minha equipe. Então, por exemplo, 8 horas eu dou bom dia geral e todo mundo tem que responder, já sabe disso. Então, 8 horas todo mundo já responde bom dia, bom dia, bom dia. 10 para as 8 já está a pauta na mão de todo mundo, já está todo mundo correndo. Esse instrumento que eu estou falando com vocês eu uso para a gente fazer a nossa reunião de pauta quando necessário. Reúno aqui essa ferramenta, eu posso colocar até 4 pessoas aqui. Então, eu coloco os repórteres, coloco às vezes pessoal do comercial, do administrativo, e a gente conversa aqui, etc., despacho todo mundo e vamos trabalhar. Então, assim, e o meu pessoal me acompanha, que eles sabem desse meu ritmo e sabem que é assim, de segunda a sexta é um negócio assim de quartel. 8 horas da manhã, bom dia, 2 horas da tarde, boa tarde. Todo mundo tem que responder. Então, funciona. Acaba muitas vezes ao contrário. Eu acabo trabalhando mais do que trabalharia, por exemplo, no escritório, né? Porque você fica em casa, aí acaba que liga uma fonte, passa uma coisa, você faz uma matéria, etc e tal. Mas assim, agora, quem quer trabalhar em casa, como é o seu caso, precisa ter isso muito consciente, porque assim, para não trabalhar, você arruma uma desculpa todo dia. Todo dia você vai arrumar uma desculpa. Vai dar um dor de dente, vai dar não sei o quê, vai ter um telefone, vai ter alguém que chega. Eu, por exemplo, o que eu faço aqui? Eu não recebo ninguém de manhã aqui no CT.
Não adianta, pode ser governador, pode ser o diabo que for. De manhã eu não recebo ninguém. De manhã eu me dedico a atualizar o CT. Eu tenho uma agenda de atividades com pessoas que vêm me visitar, vêm conversar na parte da tarde, na parte da manhã não. Então, quem quer trabalhar com home office tem que ser muito disciplinado, xiita mesmo, radical, porque senão todo dia você arruma uma desculpa para não trabalhar. Railson. Boa noite, Leandro. Boa noite, Railson. Eu queria mais cedo o pessoal estava comentando aqui a questão da especialização e também sobre nós já começarmos a pensar em ganhar dinheiro, né, viver já da área. E você hoje, como sobrevive da política já em si, já trabalha no meio político, nos meios digitais, eu queria uma dica assim, né? Daqui a um ano nós já estamos saindo para o mercado de trabalho. E é um ano eleitoral, com campanhas políticas e tudo mais. E como eu preciso, não é muito a área que eu gosto, mas como igual o pessoal falou, precisamos ganhar dinheiro, precisamos trabalhar, eu já quero começar daqui a um ano, e esse ano eu vim me preparar para poder trabalhar na política no que vem. Qual a dica, o direcionamento que você possa dar, você que já atua há muito tempo na política? Olha, eu acho o seguinte, eu sempre falo que um dos fenômenos mais lamentáveis do jornalismo atual é que as pessoas saem da faculdade e já vão direto para a assessoria de imprensa. Historicamente, no passado, o que acontecia? A assessoria de imprensa era final de carreira do jornalista, né? Agora inverteu, agora é o início de carreira. E é muito ruim, porque assim, é melhor que o assessor de imprensa ele passe por redações, ele conheça a redação. No caso da especialização não é diferente. É lógico que o meu caso assim, é muito específico, porque eu sempre gostei de política desde molequinho. Eu fui no movimento estudantil, eu sempre gostei de política, então eu sempre tive muito claro que eu gosto de política. Então, quando eu já comecei na política e segui minha vida. Agora, quando a pessoa, tem pessoa que gosta de esporte, por exemplo, é muito comum, por exemplo, a pessoa gosta de esporte e vai se dedicar ao jornalismo esportivo desde o início da carreira, legal. Agora, quando a pessoa tem dúvida, é melhor ela passar pela redação, ela conhecer uma redação, ela passar por editorias diferentes, conhecer editorias, conhecer o funcionamento da redação, conhecer aquilo que é mais apto para ela, e aí ela decide uma especialização. Até porque o profissional vai começar a entender uma coisa que é muito importante, falando de disciplina, que é a rotina da redação. Eu acho que é importante, tanto para quem está começando, ou para quem quer ir para uma assessoria de imprensa, por exemplo, entender a rotina de uma redação. Entender os horários, entender o pique, entender o estresse, entender como funciona a definição de pauta, como que funciona uma política editorial, e isso só se aprende de uma forma, passando por redações. Então, assim, eu acho muito importante essa experiência em redação, conhecer como funciona uma redação geral, para depois você ir para uma especialização, seja ela de uma editoria ou seja ela uma assessoria de imprensa, que é uma especialização também. Então, assim, eu acho muito importante isso. É lógico que isso é um mundo ideal. Nem sempre, até por uma questão financeira, muitas vezes, que é o que acontece, as pessoas optam hoje pela assessoria de imprensa até por uma questão financeira, porque você tem um rendimento maior na assessoria de imprensa. Mas, profissionalmente, não é o ideal. É lógico que você pode superar, você vai conhecer, enfim. Mas eu acho que é o caminho mais difícil. Você falando da dica no caso da política, a primeira coisa que é muito importante é você conhecer de política. Eu acho que você precisa entender política. Não dá para você ser um repórter de política só sabendo a estrutura da redação de uma notícia. Não é isso. A estrutura de redação da notícia é muito básico. Eu preciso, para fazer um trabalho, um processo eleitoral, saber o que é uma eleição, saber o que é um partido, saber o que é uma candidatura. Então isso se torna muito uma coisa que está fora de moda, que é a leitura. Nós precisamos ler mais. O jornalista hoje,
ele quer aprender por osmose, não aprende por osmose, aprende duas coisas, praticando e lendo. Não tem duas coisas. Inclusive a questão do texto. Eu fui professor também de jornalismo e nós vemos uma geração com muita dificuldade de texto. Por que tem dificuldade de texto? Porque não lê. Simples, é básico. Escreve bem quem lê muito. Escreve mal quem lê pouco. Não tem como fugir dessa regra. Então, assim, né, eu acho que é importante ler, conhecer política, acompanhar o noticiário. Eu acho que o jornalista político, principalmente, ele tem que ter um conhecimento de história política. Não tem como, por exemplo, você ser um jornalista de política se você não saber a história recente da política do Tocantins, sem você saber a história recente que nós tivemos uma ditadura, que nós tivemos... Hoje mesmo, nós estamos debatendo no Brasil a ditadura militar de 64, com um presidente maluco que está aí, etc e tal. E assim, mas e se você não conhece o que foi ditadura militar, o que foi o golpe militar, como que aconteceu, como que foi esse processo de tortura, quem foi esse tal de Ustra que ele fala tanto? Então, assim, nós precisamos muito. Você vai cobrir a eleição do Tocantins, a eleição de 2020, ele não é um fato isolado. A eleição de 2020 em Gurupi está conectado com a eleição de 2016, está conectado com a eleição de 2018 e está conectado com a eleição de 2014, 2012 e aí vai. Então, assim, como que eu vou saber, por exemplo, quem que é Laurez Moreira se eu não sei quem que é Laurez Moreira na história política do Tocantins e na história política de Gurupi? Como que eu vou saber quem que é Mauro Carlesse se eu não sei qual é a história desse cara? Como é a história partidária dele? Quais partidos o Carlesse passou? Como ele chegou à presidência da Assembleia? E que ele chegou à presidência da Assembleia, que chegou ao governo do Estado e como chegou ao governo do Estado. Então, assim, nós precisamos disso. Isso é fundamental para você pensar a pauta, que você precisa pensar a pauta que você recebe, não só a pauta que se faz, mas você recebe uma pauta e você tem que pensar essa pauta. E como que você vai pensar essa pauta se você não tem o mínimo conhecimento histórico do Tocantins, de Gurupi e do país? Então, assim, o jornalismo político e todo jornalismo especializado, e eu falo mais de jornalismo político que é minha área, você precisa muito ter esse conhecimento histórico. Eu prezo muito por isso. Eu tive um prazer muito grande, que eu vivi um momento ímpar na história política do Tocantins, que foi o rompimento da União do Tocantins, que dividiu a história do Estado. E eu acompanhei muito de dentro, entrevistando os principais atores, e eu vivi muito isso, e isso é muito importante para mim. Mas quem não viveu também tem que conhecer isso aí. Eu tenho vários artigos, inclusive, fazendo esse resgate histórico. É importante conhecer isso. Então, assim, se você perde uma principal dica, do ponto de vista financeiro, não é objetivo, não deve ser. Eu acho que o objetivo de quem está começando o mercado agora é de se ganhar experiência, colocar o nome no mercado e ganhar reconhecimento. O financeiro vem depois, não é o financeiro que deve ser seu objetivo nesse momento. Clebão, quem quer se especializar em política, por exemplo, aqui nós temos o Lino, o vascaíno, que tem muito gosto, já atua há bastante tempo, gosta de mexer com campanha, e ele estava me indagando o seguinte, por exemplo, vale a pena ele se dedicar à política local inicialmente? Você acha que tem espaço para ele ser um jornalista de política só na região de Gurupi? Você acha que isso é legal? Eu acho que tem campo, né? Eu acho o seguinte, vai depender do que você vai oferecer. Gente, tem um livro aí na academia que não é que ele na verdade tem uma carga, um conteúdo pejorativo, mas que é muito importante, não dá para desconsiderar, que fala assim que a notícia é uma mercadoria, e a notícia é uma mercadoria. Não adianta vir com hipocrisia, a notícia é uma mercadoria. E você vende essa mercadoria. Quem vai comprar essa mercadoria? É essa a questão que você tem. É da Cremilda Medina. Isso, Cremilda Medina. Exatamente, Cremilda Medina. Estudei isso aí já na minha formação lá no final dos anos 90. Aí o que acontece? É um produto à venda, sim. E quem que vai comprar esse teu produto? Então, assim, você tem que se esmerar nesse produto que você vai produzir e você conseguir formar um mercado consumidor desse produto. Uma coisa importante dizer nós temos um público no Tocantins que gosta muito de política, que gosta muito de ler política, e aí está o sucesso da coluna do CT.
né? É do antigo blog Kleber Toledo e agora a coluna do CT, que as pessoas gostam de ler política, no Tocantins especialmente, até porque, como nós somos um estado pobre, um estado de economia incipiente, nós temos uma dependência muito grande do setor público. E eu sempre digo o seguinte, meus amigos lá em São Paulo, quando muda um secretário de Estado, por exemplo, em São Paulo, pouco muda na vida de 90% da população paulista. No Tocantins, mexe com pelo menos 40%, 50% da vida da população. Então, o que acontece? Existe uma necessidade de informação política. Ou seja, a informação política no Tocantins não é mera curiosidade, ela é uma necessidade. Então, eu acho que você tem que pensar por esse aspecto. Eu acho que tem campo, tem interesse. Agora, qual a imagem que você vai construir de você e qual o produto que você vai produzir? Se você construir uma imagem, por exemplo, básico de você ter conhecimento de política, como eu disse anteriormente, se você mostra que você não tem conhecimento de política, nem o teu leitor te leva a sério. Então você tem que mostrar que tem conhecimento de política e você construir a informação que seu público quer se consumir, ou seja, você produz uma mercadoria que você consegue vender. Os acadêmicos se arrepiam todo e rasgam as vestes e colocam saco de pano e jogam cinzas na cabeça, arrepiados com essa verdade, mas é uma verdade. Você precisa ter um cuidado com a sua imagem, produzir uma imagem de credibilidade e, ao mesmo tempo, produzir um produto que as pessoas consumam. É basicamente uma regra de comércio. Agora sou eu. Bom, Aline. Então, deixa eu te perguntar. Você também, né? Você teve um período que colocava outros tipos de matérias alimentando o seu site, mesmo você falando, mesmo você gostando de política, né? E aí eu queria entender, agora você voltou a focar na política, em específico, CD. Eu gostaria de saber sobre as questões comerciais, se você teve alguma perda de algum contrato comercial por atualmente focar só na política e não mais em outros assuntos. Até agora não. Até agora não tivemos. A reação, essa é uma preocupação muito grande minha. Nós fizemos aí um monitoramento junto aos nossos clientes e a repercussão foi boa. Inclusive, até porque aí vem uma constatação importante, que o nosso público, tanto anunciante quanto leitor, já identificava muito o CT como político. Então não houve um trauma muito grande, você entendeu? Então, assim, até porque também nós reservamos um espaço na parte de baixo do CT para esse público divulgar o seu material de interesse e tal. Agora, o que eu vejo, por exemplo, eu tenho uma visão de mercado a médio para longo prazo, eu sempre me preocupo com isso. Inclusive, essa mudança é resultado de uma preocupação de 5 anos atrás. Qual que é a preocupação? Eu acho que há uma tendência dos sites perderem o anúncio de varejo. Eu acho que eu vislumbro que nós vamos ficar cada vez mais com um anúncio institucional, ou seja, não é o cara que quer vender produto, é o cara que quer vender a marca dele. Cada vez mais é esse tipo de anunciante que nós vamos ter, né? E nós temos também, até por conta aí especificamente do CT, do público que nós temos, um anunciante mais elitizado. Então, por exemplo, o cara que quer comprar, por exemplo, sei lá, um Corolla. Eu tenho público aqui. Agora, o principal anunciante é o anunciante que quer vender uma marca de credibilidade, não vender produto. Então, nós temos, por exemplo, o Sicredi, nós temos o Fieto, nós temos várias entidades que estão vendendo, na verdade, a sua marca e juntando com um produto de credibilidade, que é a coluna do CT. E nós não perdemos em termos de credibilidade, ao contrário, a gente vem ganhando credibilidade nas pesquisas que nós temos feito ao longo do tempo, né? E em dezembro, por exemplo, nós ficamos em segundo lugar em termos, aqui em Palmas, numa pesquisa numa enquete feita pela CIPA, em termos de veículo de maior credibilidade, perdendo apenas para o Jornal Tocantins, que para mim é uma honra, porque o Jornal Tocantins para mim é uma referência,
E é um veículo de 30 anos, de um grande grupo de comunicação, e eu sou um Zé Ninguém nessa história. Então, assim, para mim foi uma grande vitória. Então, assim, eu acho que hoje já há uma tendência do anúncio do varejo preferir as mídias sociais. Ela prefere, por exemplo, o Instagram, prefere o Facebook, por exemplo, ao invés de colocar um anúncio no site, você entendeu? E agora, o anúncio de marca, não. Eu quero vender minha imagem de credibilidade. Então, um veículo que eu tenho que vender credibilidade, por exemplo, é a coluna do CT. Eu tenho que estar lá. Se ele fala de política, se ele fala de não sei o quê, não tem problema. O problema é o seguinte, ele tem credibilidade, ele agrega credibilidade à minha marca, agrega, então é lá que eu quero estar. E eu acho que essa lógica que tem prevalecendo pelo que eu estou acompanhando. Jorge. Bom, boa noite. Tudo bem? Beleza. Eu acompanho o seu site desde quando era blog, né, muitos anos atrás, porque eu sempre gostei de política. E só que eu gostava de política, só daquilo que eu lia, não entendi de bastidores. Depois eu participei, comecei a entender de bastidores e entendi o que é política, na sua essência. E eu queria saber, você disse que você começou a atuar na época que a União do Tocantins ainda era a hegemonia no estado e começava a se romper. E eu quero saber de você se você sofreu muita retaliação, porque a gente sabe como são os políticos, né? Se você não traz alguma coisa que é de interesse dele, às vezes até denunciando alguma coisa. Eu queria saber se nesse momento, ou no decorrer de sua carreira, você já sofreu muita retaliação e como você agiu diante dessas retaliações, casos. Eu só queria emendar também, porque a gente percebe nas redes sociais, Kleber, que isso é normal, é o momento que a gente vive hoje, o momento fla-flu, né? Tipo assim, se não escreve sobre o grupo da preferência daquele eleitor, ele vai te ver como um reacionário, como alguém que é contra determinado grupo político e a favor de outro. Ou seja, mais ou menos o que o Jorge falou, há muita retaliação no caso da especialidade que você atua, que é a política. Olha, eu acho que o Estado amadureceu muito nesses últimos anos. Realmente eu tive muito problema, né? Eu fui capa, por exemplo, do caderno de informática do Estadão, né, do jornal Estado de São Paulo, em 2007, ou seja, há 12 anos, justamente porque meu site na época estava bloqueado no Estado, né? O governo do Estado, eu denunciando, criticando o governo do Estado, meu site foi bloqueado no governo do Estado. Agora o que acontece? Hoje em dia não tem mais como fazer isso, né? Porque aí veio a geração dos smartphones. Então, assim, na época, como os acessos se davam 90%, 95% via computador, seja notebook ou desktop, o que acontecia? Então, você bloqueava o IP meu no Estado, você reduzia a minha audiência. Hoje não funciona mais, porque aí veio então essa revolução do smartphone. Então você bloquear um site não vai resolver nada, porque o cara acessa, inclusive hoje 60% do acesso do CT se dá via smartphone, não via computador. Mas na época realmente houve sim. Inclusive é interessante, quando eu saí do Jornal do Tocantins, eu saí do Jornal do Tocantins da UBRA, eu era professor de jornalismo e publicidade da UBRA, e fazia Antena Ligada. Aí eu saí dos dois para me dedicar somente ao blog, né? Na época o blog Kleber Toledo. E eu recebia ligações de ambos os lados, porque como o nosso amigo Jorge falou, foi na época do rompimento da União Tocantins. Então eu recebia gente do lado Siqueira, do lado Marcelo, que ligava para mim e falava assim, de que lado você tá, né? Aí eu falava, eu tô do meu, né? Do meu lado, né? Aí nós até foi... Na época nós fizemos um slogan, né, com o Marcelinho da Public sugeriu, que criou, na verdade, o slogan, o nosso lado é o seu, né, que fez muito sucesso na época, e a gente usou isso, o nosso lado é o seu, ou seja, o seu leitor. E se perguntava muito isso na época, de que lado você está? Você está do lado da União Tocantins, está do lado do Marcelo. E acabou o seguinte, jornalismo acaba sendo crítico, e eu era muito inexperiente. E na época, né, como empresário de comunicação, já tinha alguma experiência como
jornalista, mas como empresário de comunicação era muito inexperiente, e são duas áreas totalmente distintas, enfim, valores e objetivos totalmente distintos. E eu não soube lidar muito com essa questão. Então, assim, eu errei também, mas houve bastante retaliações na época, mas eu fico muito feliz, e digo isso muito tranquilamente, de constatar o seguinte: evoluiu muito, sabe? O meio político evoluiu muito. Não tem, logicamente, você tem casos isolados, mas não é mais uma coisa muito comum, como era na época, de um cara assim, olha, se você não fizer do jeito que eu quero, eu arrebento, eu faço e tal. Não tem mais muito isso. Pelo menos eu não me sinto isso. Agora, o que é importante também é a gente não se pautar por isso. É por isso que é fundamental, a Folha de São Paulo, ela no Manual da Folha, e eu sou um tarado por manuais de redação, leio e decoro todos eles que eu posso, e ele diz o seguinte, que a independência editorial ela é muito condicionada pela independência financeira do veículo. Por isso, na hora, quem tem interesse de formar um veículo não pode perder isso de vista. Você precisa formar um projeto de empresa em que você tenha como pressuposto a independência financeira. Porque quando você tiver independência financeira, essa influência política ela não vai ser perversa. Ela pode querer vir, mas não vai. Não adianta assim, ó, eu vou fazer uma equipe com 20 jornalistas, tá? E quem vai pagar? Ah, eu vou pagar a conta para a Secom. Aí, meu amigo, você vai ter que pedir bênção para o governador, não tem jeito. Essa é a questão. Então, assim, nós trabalhamos muito nessa perspectiva. É porque o Kleber Toledo só tem 2 jornalistas. É porque é o que o mercado paga. Eu não vou contratar 10 jornalistas e depois ficar, pelo amor de Deus, pedindo bênção para político. Eu não peço bênção para político, não deu satisfação para nenhum deles. Respeito todo mundo, tenho uma boa relação com todo mundo, mas, meu amigo, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Agora, por quê? Porque eu dimensionei o tamanho da minha empresa a algo que eu posso bancar sem precisar do político. Então, aí que acontece? Eu não ligo para eles. Quer pensar de mim? Pensa. Eu, se tiver a criticar, critico. Tem político aí que acha que eu sou... E todo dia você é vendido para um, não acha que todo mundo... O cara só acha que você é independente quando a matéria é favorável para ele. Quando a matéria é contrária a ele é porque alguém te comprou. Isso aí é básico no mercado. Então, assim, agora eu não ligo. Mas pode falar o que quiser. Tô nem aí para isso. Eu faço meu trabalho... Às vezes eu gosto, tenho simpatias, antipatias, mas independente de simpatias, antipatias, eu acho que nós temos que dar espaço para todo mundo, positivo para todo mundo, e se negativo, negativo para todo mundo. Agora, mas o que é importante nessa questão é levantar isso, apontar isso, que o Estado amadureceu muito, a classe política amadureceu muito nesse aspecto. Eu, pelo menos aqui no CT, eu não sei a experiência de outros veículos, mas eu sofri muito nisso, mas muito mesmo, não foi pouco não. Foi assim, coisas terríveis que nem gosto mais de lembrar. Agora, hoje, nos últimos anos, eu não tenho muito o que reclamar não. Kleber, mas isso a gente vê o resultado do bom jornalismo que você tem feito, pelo respeito que esses políticos têm por você. Eu vejo pelo meu chefe, Glórias é um cara que te admira demais. Vocês fizeram uma videoconferência dessa no gabinete e ele foi encantado. E assim, ele respeita muito que você é o profissional, que você é o seu portal. Então eu vejo assim que valeu a pena no início você ter passado pelo que passou. E eu concordo nessa parte da maturidade que eles também estão tendo. Porque hoje você é um cara super respeitado no meio político. A gente consegue ver quem trabalha lá dentro, inclusive. Por causa disso, porque é o seguinte, é importante, lógico que tem que criticar na classe política, temos que criticar, mas aquilo que é positivo nós temos que falar. E houve um amadurecimento, principalmente nos principais atores da classe política, houve um amadurecimento, porque na verdade, vamos entender o seguinte, essa parafernália aqui é um negócio novo para todo mundo, imagina para a classe política. Eu conto uma história para vocês que é interessante, né? Quando eu comecei com o blog na época, aí virou aquele negócio, porque ninguém nunca tinha visto isso, e a coisa acontecendo em tempo real. E tem duas histórias interessantes. Uma foi da época, era deputado federal Vicentinho, que depois foi senador.
Um dia ele me ligou, falou assim, ele me chama de professor. Falei assim, professor, eu queria te agradecer, porque graças a você agora eu entendo esse negócio de internet. Pelo menos eu entro aqui no clebertoledo.com.br. Eu nunca tinha entrado nisso aqui. Então, assim, você vê que era uma coisa muito nova, né? Uma coisa, assim, muito... Era estranha para todo mundo. Imagina para um político que não tem essa visão de comunicação que nós temos. E ele achava que podia dominar isso aqui. Por exemplo, antigamente, quando saía alguma coisa na Veja contra um político, ele ia lá no aeroporto e confiscava todos os exemplares, comprava tudo. Hoje não adianta, porque o cara na internet tem acesso, daqui a pouco está nos grupos de WhatsApp e acabou. Então, assim, eles precisaram amadurecer, porque se não amadurecessem, não teriam como se relacionar e seriam prejudicados. Agora, nós também precisamos ter o respeito, porque uma coisa... Por exemplo, eu vejo que muita gente abusa. E assim, eu sempre digo que o jornalista, ser jornalista não é uma carta branca para você fazer o que quer. Nós temos leis, nós temos que respeitar as pessoas, nós temos que dar o benefício da dúvida, não sair pré-julgando. Enfim, nós temos também, aí a faculdade tem essa importância de mostrar isso muito claramente, de quando chegar no mercado a gente saber também até onde a gente pode ir. E eu respeito muito a classe política, tenho críticas profundas à classe política, mas também tenho respeito e vejo que avançou em muitos aspectos. E nós precisamos fazer esse amadurecimento conjunto. Nós amadurecemos em termos de uso da ferramenta e eles no entendimento do que é o jornalismo, e isso tem ocorrido. Clebão, te agradecer pela disponibilidade do tempo. Essa aula, né, que você acaba dando para a gente também é muito importante para nós. Eles são alunos do jornalismo especializado e a gente está tentando justamente, e eu vou ver se converso com o Cristiano, porque o Cristiano atua numa outra área que é justamente do agronegócio, né? E eu acho importante eles conversarem com essas pessoas que estão no mercado para ter um pouquinho mais dessa noção, porque não adianta também a gente ficar falando só de teoria aqui dentro, sem eles terem esse contato com as pessoas que estão atuando no mercado, né? Então, eu estou falando para eles que a especialização é algo extremamente importante. Essa aqui adora pets. Estou dizendo para ela que é uma especialidade, que ela tem condições de fazer muita coisa boa pelos animais. E é um grande mercado, viu? É uma das maiores indústrias. É uma das maiores indústrias hoje. Eu acho que tem um mercado de leitura, inclusive. Eu tenho minha pretinha, que é minha gatinha, que fica aqui, é minha companheira. Eu fico trabalhando aqui, ela fica aqui do meu lado. Quando eu vou no banheiro, ela vai na porta, espera eu sair, ou ela sobe aqui na minha cadeira. Então, assim, nós somos apaixonados por animais. E você sabe que uma das coisas que eu paguei minha faculdade, quando eu estava fazendo faculdade, duro, e eu trabalhava no jornal, foi fazendo um caderno segmentado. Então, eu fazia um caderno de construção, um caderno de automóveis, um caderno de saúde e um caderno de pets. E um caderno de pets. E o caderno que mais vendia, que me dava mais dinheiro, eu estou falando em 1999, 1998, era um caderno de pets, né? Então, assim, eu acho que é um mercado fabuloso, fabuloso. O Clebão. Obrigado, amigo. Olha, é muito importante essa interação. Eu sempre digo o seguinte, eu quase apoiei uma vez aqui na UFT, nunca mais me chamaram para dar palestra lá, porque eu falei que tinha um abismo entre o mercado e a universidade. Eu sempre digo o seguinte, que quando você vai para qualquer área do conhecimento humano, as principais contribuições vêm da universidade. E no jornalismo não ocorre isso. No jornalismo, infelizmente, as inovações surgem no próprio mercado. Porque nós temos, na verdade, uma universidade e um mercado que não se comunicam. Né? Comunicação e não se comunicam. Eu acho que há um abismo e nós precisamos acabar com esse abismo. E a universidade, ela tem esse papel, ela precisa se abrir. E nós, do mercado, também precisamos nos abrir para a universidade. Quando eu penso a área, por exemplo, de internet, é uma área de tanta obscuridade, assim, de tanta nebulosidade, que nós precisamos muito da academia para entender esse mercado. Então, eu me coloco sempre à disposição. Eu acho que o jornalismo especializado é um caminho,
Mas não adianta você querer dizer que é um jornalista especializado e não tem especialização nenhuma, você não conhece o setor que você trabalha. Então, assim, para você fazer o jornalismo especializado, e que é o grande futuro, que eu acredito muito nisso, da internet principalmente, você precisa ser um especialista naquele assunto, você precisa entender daquele assunto. E aí vale, primeiro, começar na redação, trabalhar na redação, depois começar naquele mercado, ler muito sobre aquele mercado que você pretende especializar e, se possível, lógico, você fazer uma pós-graduação, você continuar seus estudos, é fundamental. Agora, eu acho um grande mercado, agradeço o Paulinho pelo carinho de sempre, pelo convite, a vocês por sempre prestigiar a gente. Eu tenho um carinho especial para o Gurupi, uma relação de amizade muito grande. Toda semana eu estou aí falando com o Zé Manuel no rádio e me coloco sempre à disposição com vocês. O que precisar aqui, estamos à disposição, que eu puder ajudar, vamos ajudar. Eu acho que nós precisamos, uma dificuldade que nós temos muito grande aí desse mercado é conseguir mão de obra. Eu falo isso de experiência como empresário. É difícil. Eu falei para vocês, eu tenho um repórter, um grande jornalista, que eu formei. Eu comecei, inclusive é amigo do meu filho de infância, meu filho que acabou de casar, amigo do meu filho de infância, foi para a faculdade, já veio trabalhar comigo como estagiário, se formou, está trabalhando comigo, é um grande profissional, mas assim, a gente acaba tendo que formar, porque é uma grande dificuldade. Então, gente, estou à disposição, que eu puder contribuir com vocês, conte comigo, tá bom? Estamos aqui agora no CT para estrear essa nova ferramenta,